Saudações, meu nome é Edson Macalini e o artigo que eu vou apresentar aqui é fragmento da minha tese de doutorado, defendida agora no dia 1º de setembro de 2022 pelo programa de pós-graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina, intitulado Desenhos Fósseis, Arqueologia, Ficções e Pedra. Neste artigo, apresento os procedimentos do desenho como linguagem ficcional, arqueológica e arcaica. Por outro lado, contemporânea e projetiva, desde a experiência do desenho na qualidade de arqueológico e de novas projeções estéticas. Desenho em relação à Terra, cuja natureza cria, desenha, deixa os vestígios impregnados em rochas e dão pistas, rastros daquilo que já passou, mas que agora, ao se encontrarem fossilizados, empedrados, incrustados, se tornam dispositivos para composições e desenho. Desde a coleta das pedras, aos traços e texturas do próprio objeto, os desenhos fósseis acontecem, permitindo leitura e invenção de uma arqueologia que expande os jogos da verdade em investigações sobre o desenho contemporâneo, sua relação com o entorno, o espaço e a natureza. As palavras-chave que contribuem para essa reflexão, que acompanham essas escritas são desenho, ficções, arqueologias, arte e natureza. Em 12 de março de 2018, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, instituição que eu atuo enquanto professor da disciplina de desenho, concedeu o título de doutora honoris causa à arqueóloga Niede Guidon como reconhecimento aos relevantes trabalhos realizados pelas pesquisadoras no estudo, preservação e conservação do Parque Nacional Serra da Capivara. E também esta mesma instituição realiza, juntamente com a Fundan, Fundação do Homem Americano, coordenado e criado pela Niede Guidon, na cidade de São Raimundo Nonato. Então, as duas instituições mantêm os laboratórios de pesquisas em arqueologias, onde eu pude, entre o ano de 2018 e 2019, ao visitar a cidade, o parque e os laboratórios, conhecer um pouco de como eram realizadas as pesquisas dentro desses espaços. Portanto, eu conheci algumas técnicas de catalogação, preservação e conservação das pedras, como artefatos arqueológicos, e também os vestígios de seres fossilizados, animais terrestres, aquáticos e plantas que viraram pedras, fragmentos de vida. Nessa região também são possíveis encontrar outros seres que não são marinhos, né, do antigo mar que já inundou o sertão nordestino, semiárido nordestino, mas também de outros seres, como da megafauna, de animais como o tamanduá, anta e o tatu gigante, que habitavam essa região. Os primeiros artistas que chegaram foram Robert Smithson e Richard Long, que me interesso principalmente por questões poéticas quanto à materialidade, a estética de suas obras enquanto procedimentos de criação artística que envolvem meus desenhos, coletas e ficcionalizações. Então, eu realizo aproximações que competem a pedra e a terra como suporte para inscrições e rastros de desenhos fósseis, desenhos da terra que lembram vidas para serem lidas e interpretadas em seu tempo de revelação. O universo emaranhado que há no desenho e em sua natureza, ou na natureza do desenho que compõe. Eu percebo, portanto, que parto sempre do modo de me apropriar da coisa para dizer do que se trata a coisa. A pedra, o desenho fóssil, como indícios de ficção. Insisto, portanto, numa membrana que separa a natureza das coisas, sua coexistência, o encadeamento que as vincula e pelo que se comunicam, o que não é diferente de sua semelhança. Quando iniciei este percurso de pesquisa, criei aproximações através de listas e objetos, pedras e fragmentos, referências para desenhos, com aquilo que se avizinhavam de meus interesses. É da natureza humana coletar, selecionar, classificar, nomear, criar aproximações e fazer associações. E em meus procedimentos isso ganha força sem hesitar. Eu recorro sempre às listas e escritas de Georges Perec, os procedimentos de criação de Raymond Roussel
e os modos de operação da escrita ficcional em Cesaraira, que me permite que me permite abandonar os fragmentos e registros nos percursos para criar novas narrativas, ficando apenas como um mapa enigmático e registro de um percurso de cadernos em anotações, arqueologias de saberes, enciclopédia visual e escritas. O meu exercício está sempre nessa ação de olhar para o chão, né? Os desenhos fósseis ocorrem, portanto, na terra, e são como barros preso às solas dos sapatos, caminharam passo a passo e a cada terreno pisado brotaram como plantas, imagens que permitem ler a terra, em ficções que ecoaram através de fragmentos para inventar e contar histórias. Vestígios de tempos impregnados em camadas geológicas, soterramentos, esquecimentos, apagamentos, desmoronamentos, desaparecimentos, reaparecimentos, como se desejassem vir a ser. Eu insiro também em minhas escritas procedimentos há pouco relatado, a partir também dos ensinamentos promovidos pelos autores, né? A questão de coletar palavras, fazer listas, e também o que as palavras reverberam dentro e no meu próprio trabalho. Os desenhos, portanto, são resultados de encantamentos, manifestações misteriosas que aconteceram acidentalmente, prescindindo do procedimento, sem arquitetar seu percurso, sem planejar seu desenvolvimento. São desenhos de acontecimentos fugazes, fortuitos, inesperados, perfuradores e escavadores, retroalimentados em pleno desvelamento do corpo do suporte, fragmento de líticos que perfurou as camadas de terra e tocou meus pés. Além da observação das pedras coletadas e de seus conjuntos arqueológicos, que darei no futuro, a inserção de desenhos dominaram a face lisas, polidas e em seguida esmaltadas, para sua preservação, com a inserção de alguns seres fictícios como membrana sobre elas. Persistência de investigação e desenho contemporâneo que cria novas camadas na trajetória da história da humanidade. Como em um laboratório, eu percorro os caminhos da experimentação e inovação, estimulando novas produções, fortalecendo a difusão das artes e suas infinitas possibilidades. Aqui eu apresento brevemente a tentativa de criação de um laboratório, né, de arqueologia ou de líticos, e as pedras que resultaram dessas investigações. A pedra, o chão, a terra como plano, elemento natural e como suporte de possibilidades para a concretização da imagem. Dispositivos que rompem as camadas diversas e de suas interfaces. Como dominar a textura das pedras? Suas possibilidades para adquirir composições que assumem bidimensionalidade e tridimensionalidade. O desenho bidimensional inserido no objeto tridimensional que, após a sua fatura, sua criação, o seu acontecimento enquanto imagem, cria-se, a partir dessas inserções, um novo objeto, um novo lugar entre bidimensional e tridimensional, um entre ou um outro. As referências que utilizo para propor essas reflexões em cima desses procedimentos. Eu agradeço aos colegas que estão compartilhando e que estão aqui ouvindo essas apresentações e em seguida a gente vai conversar para trocar um pouco mais sobre partilhas dos procedimentos de criação. Muito obrigado.